Queridos irmãos, queridas irmãs, estimada comunidade que nos ouve, é uma alegria muito grande poder compartilhar hoje um texto de onde brota o puro evangelho da esperança para o meu e o seu coração. Um evangelho onde a vida vence o poder da morte. O evangelho onde os seguidores de Jesus são arrebatados para dentro do encontro com pessoas tristes e que, em meio à sua tristeza, experimentam a força poderosa de Jesus, aquele que venceu o poder da morte. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, os versículos 11 até 17. Lucas 7, 11 a 17. Ali nós encontramos o belíssimo relato da ressurreição do filho da viúva de Naim, que eu passo a ler. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife. Parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Até aqui as palavras do evangelista Lucas. Jesus estava a caminho, vindo da cidade de Cafarnaum, onde ele tinha curado o servo, o empregado de um centurião, e agora ele estava a caminho da cidade de Naim, uma pequena vila, uma pequena cidadela, mais ou menos a 10 quilômetros de distância de Cafarnaum. A gente vê que Jesus, de fato, circulava pelas cidades da Galileia. Uma por uma, ia ele pregando o evangelho do reino de Deus. Os discípulos iam junto e muitas vezes acontecia isso que nós lemos também hoje. Uma multidão de pessoas o seguia. Jesus estava a caminho, ele ainda não tinha chegado na cidade de Naim. É muito interessante que o primeiro versículo, ele nos leva para dentro de uma realidade muito impressionante. Jesus, onde sempre ele chegava naquelas cidades, ele acabava sendo cercado por pessoas interessadas em ouvir a pregação do reino de Deus. O reino de Deus está chegando, arrependam-se e creiam no evangelho. Essa era a mensagem que ele sempre anunciava às pessoas. Porque Jesus veio trazer o reino de Deus. E reino de Deus na Bíblia, no Novo Testamento, na boca de Jesus, justamente significa isso. Eu estou trazendo o novo mundo de Deus a vocês. E ouvindo o evangelho, vocês têm acesso. Eu estou chegando aqui para convidar vocês a fazerem parte do novo mundo de Deus, que eu estou anunciando a vocês e que eu mesmo estou trazendo a vocês. Então a gente vê que em torno dessa pregação, muitas pessoas nessas cidades acabavam se reunindo. E por isso, quando Jesus se deslocava, tomava caminho para outros lugares, ele era acompanhado de uma pequena multidão, de um pequeno cortejo. A gente poderia dizer que esse cortejo é um tipo de cortejo da vida. Cortejo de pessoas interessadas em palavras de vida.
cortejo de pessoas que foram tocadas pelo discurso e pela palavra de Jesus, cortejo de pessoas que talvez experimentaram, como a gente leu na história e lê na história do trecho anterior, de pessoas que experimentaram uma cura. Talvez eram familiares do centurião ou pessoas ligadas à cidade de Cafarnaum que estavam seguindo Jesus adiante, porque sabiam que onde ele está, há palavras de vida e acontecem sinais de que o reino de Deus está chegando. Então o primeiro versículo ele justamente nos confronta com um cortejo da vida, cujo centro é a pessoa de Jesus, o que ele fala e o que ele faz. Isso é muito impressionante. Sempre de novo isso acontecia nas cidades. Só que o texto não para por aí, dizendo que ele estava sendo seguido dos discípulos e de numerosa multidão. A cena impressionante para dentro da qual o versículo 2 nos leva é que há um encontro de dois cortejos. Esse cortejo de pessoas que estava seguindo a Jesus, o Senhor da vida, e o cortejo fúnebre dos familiares, conhecidos e de muitas pessoas da cidade de Naim. Familiares de uma viúva que tinha perdido o seu filho único. No verso 12 nós lemos: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. No versículo 11, nós já vimos que numerosa multidão seguia Jesus e os discípulos. Aqui nós vemos uma segunda grande multidão. As pessoas da cidade de Naim, solidárias com o triste destino desta viúva. O féretro da morte, que está saindo para sepultar este jovem fora dos muros da cidade, como prescreviam as leis judaicas, para que ninguém dentro da cidade ficasse impuro, de repente encontra com o cortejo da vida em torno de Jesus. Duas multidões se encontram, uma cena impressionante. E antes de continuarmos a ver o que acontece no encontro dessas duas pequenas multidões, a gente precisa colocar o olho na situação desta senhora viúva que tinha perdido o seu filho único. Eu creio que você e eu não temos dificuldade de imaginar como é triste e doloroso quando pais, e agora nesse caso nem podemos falar de pais, uma viúva tem que enterrar o seu único filho. A única da pessoa da família, quem ela ainda tinha, um filho homem inclusive, acaba de falecer. Normalmente, nos dias de Israel, as pessoas enterravam os seus mortos no mesmo dia, normalmente à tardinha. Então, provavelmente já era tardinha quando essa cena aqui aconteceu, dessas duas multidões se encontrarem. Uma situação muito triste. Uma mãe tem que enterrar o seu único filho. E no antigo Israel, quando um único filho homem falecia e ficava apenas a viúva, se tornava numa situação social muito deplorável. Porque o futuro dela, de alguém que iria cuidar dela, já não estava mais garantido. Viúvas solitárias tinham normalmente uma situação social muito triste e deplorável, porque não havia mais ninguém que pudesse zelar para o sustento dela. A única pessoa que no futuro poderia fazer isso, o seu filho homem, acabava de falecer. Uma situação muito triste. Quando somos pais, nós sentimos muito esta situação. Nós percebemos com uma profunda solidariedade a dor que passa no coração de pessoas que têm perdas desse tipo. E de fato, querida comunidade, perdas fazem parte da nossa vida aqui nesse mundo. Perdas sempre são muito tristes. E perdas de jovens ou crianças ainda mais.
porque são perdas que a gente lamenta por terem acontecido muito cedo. Muito cedo se foi aquele a quem tanto aquela viúva amada. Muito cedo se foi aquele de quem talvez ela poderia esperar ajuda, sustento e cuidado no futuro, na sua velhice. Muito cedo se vão pessoas dos nossos círculos. Muito cedo e de forma muito triste. Muito cedo e de forma a nos colocar, às vezes, em situações sociais complicadas. O texto deixa muito claro essa dimensão que aquele jovem era o filho único de uma viúva. E com isso, já de cara, ele evidencia, estava aqui não apenas a partida ou a morte de alguém, mas restava um destino triste da pessoa viva que ficava. Perdas muitas vezes causam rupturas que nos colocam em situações de muita fragilidade, das quais temos dificuldade de nos recuperar. E no meio dessa tristeza, é óbvio que uma pequena multidão de pessoas daquela cidade não podia deixar aquela viúva sozinha. Como é maravilhoso quando nos momentos mais tristes da nossa vida não somos abandonados, mas experimentamos a solidariedade das pessoas que nos amam e que nos cercam. Quando não estamos sozinhos, indo sepultar os nossos mortos. Aquela viúva não estava sozinha, indo sepultar o seu único filho. Numerosa multidão solidária a acompanhava. E se foi um cortejo como era típico em Israel, nós temos que imaginar que a viúva estava indo na frente, algumas pessoas carregando o esquife do jovem morto, enrolado e enfaixado, com faixas, no centro, e a multidão indo atrás. E era normal que carpideiras, que pessoas que choravam alto, acompanhavam. Então o choro alto estava indo pela rua. E daquele grupo, ou naquele grupo com o choro alto, amargo, doloroso, triste e deprimente, daquele grupo, de repente, acontece o inusitado. Aquele grupo encontra uma outra multidão, onde está Jesus. Então o texto, nesses 2 primeiros versículos, é muito impressionante. O encontro de 2 multidões, uma com o Senhor da vida, e tendo ele no centro, e a outra com a tristeza da morte e da partida do jovem. 2 figuras no centro, numa Jesus, noutra o jovem morto. Numa o Senhor da vida, noutro a triste morte de um filho único. Aliás, o centro desse acontecimento e encontro é marcado por 2 filhos únicos. Você já parou para perceber o que significa isso? A mesma palavra usada no grego para descrever Jesus como filho único é usada para o filho único desta viúva. 2 multidões seguindo 2 filhos únicos. O filho único de Deus e Senhor da vida, e o filho único da viúva de Naim, acabado de ser dominado pela realidade da morte. Como esse encontro continua, o texto nos leva para momentos muito impressionantes. O que acontece quando Jesus, o Senhor da vida, nos encontra, a nós seres humanos, em meio à nossa situação de morte? O verso seguinte, que é o versículo 13, nos narra isso. E é interessante nós prestarmos atenção nos verbos, porque os verbos, cada um deles, vai contando verbo por verbo, de que jeito Jesus, o sujeito que está em ação, age. Verso 13, nós lemos, vendo-a o Senhor, no grego, o Kyrios, o Senhor da vida, o Senhor Todo-Poderoso. O Kyrios se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Nós temos aqui 3 verbos. E querida comunidade, cada um desses verbos contém o Evangelho de Jesus, o Senhor da vida. Não só para aquela realidade no tempo passado, mas para você e para mim hoje. O primeiro verbo é vendo-a. Jesus é alguém que vê as pessoas
na sua dor. Ele tem olhos para ver e ele enxerga a realidade da dor, da tristeza, da despedida. Ele enxerga a tristeza profunda que toma a dor do coração. Os nossos sofrimentos, a nossa dor, o nosso luto por aqueles que partiram, a nossa tristeza por aqueles que cedo se foram, é percebida, sim, ela é vista por Jesus. O Filho de Deus tem olhos, e olhos que enxergam a realidade das pessoas. Não é isso o Evangelho? Mas temos um segundo verbo, e nós lemos ali que o Senhor se compadeceu. Cada palavra aqui é importante, porque Kyrios, Senhor, é uma palavra que lembra que Jesus é o Todo-Poderoso. Kyrios era usado por os imperadores. Kyrios só é usado para quem manda, para quem tem poder, para quem tem todo o poder. É o Kyrios Jesus, é o Senhor Jesus. A nossa tradução para o português nem dá muito essa ideia de poder que tem atrás da palavra Kyrios. Então é alguém com todo o poder, com o poder do Filho de Deus, que, incrivelmente, a despeito de ser poderoso, se compadece a tal ponto de nós lermos que a miséria e a tristeza daquela mulher mexem com as entranhas dele. A palavra compadecer-se, ter misericórdia, no hebraico sempre significa, é aquela miséria que nos dá aquele embrulho no estômago de tristeza. Eu creio que você e eu lembramos. Eu, pelo menos, sinto esse estômago, essas entranhas embrulhadas sempre que eu vou num velório. A gente fica muito triste, a gente é tomado e arrebatado para dentro da dor dos outros. Às vezes até são pessoas que a gente talvez só conheceu de longe, foram conhecidos, e a gente ainda assim se emociona e é profundamente tocado e dá aquele embrulho no estômago. E o Filho de Deus também teve esse embrulho no estômago. O Kyrios de estômago embrulhado, profundamente comovido, tocado, emocionado com a situação daquela mulher. Esse é Jesus. Nosso sofrimento humano causa dor e tristeza. Assim, Jesus também já havia reagido com Lázaro. No capítulo 11 do Evangelho de João, nós lemos simplesmente que quando Jesus encontrou Maria, Marta e o féretro delas, é o único versículo da Bíblia que a gente lê declaradamente, Jesus chorou. Aqui não diz que Jesus chorou, mas que ele se comoveu e se compadeceu profundamente. A morte humana causa compaixão no Kyrios, no Senhor Todo-Poderoso. E aí nós temos uma terceira ação. Jesus faz uso da sua palavra. Ele não sente. Ele não apenas se solidariza com o gesto, mas ele dirige a palavra. Ele disse à mulher, não chores. E esse não chores, ele soa quase como uma ordem. É como uma palavra de poder de um Kyrios, de uma pessoa que tem poder. Quase como uma ordem de um imperador. Não chores. Eu vou fazer uma pausa e vou levar você para dentro de como eu reajo no primeiro momento quando eu leio o não chores. Me causa uma certa sensação de ironia. Eu me coloco no lugar daquela senhora e diz, como assim? Quem é você, senhor estranho, para me dirigir uma palavra de ordem? Não estás vendo que eu estou tomada de tristeza? Não devo chorar? Não devo chorar a morte do meu único filho? Quem é você para me dar ordens? Claro, isso é como eu reajo. Soa muita estranheza, porque para nós, quando alguém diz não chores, quando a gente está indo sepultar alguém, é quase como se quisessem proibir que expressássemos a nossa dor e a nossa solidariedade com aquele que amamos, que muito cedo partiu. Mas quando a palavra não chores vem da boca de Jesus, a história é muito diferente. E nós já veremos por quê. Mas veja que Jesus ele se preocupa em primeiro com a pessoa que está viva.
O Evangelho tem primeiro uma palavra de consolo para quem ainda está vivo. O Evangelho quer ser ouvido e é dirigido para quem ainda está vivo. A realidade da morte, para aquele que partiu, já não permite que alguém dirija palavras para um morto. Já é tarde demais, não adianta mais falar com ele. Ou será que adianta? Nós, pessoas, quando nós falamos, infelizmente, não conseguimos trazer os nossos mortos de volta. Mas será que aquele que dá a ordem de um Kyrios, como se fosse um imperador, para aquela pobre mulher dizendo, não chores, será que ele também poderia dirigir palavras para um morto? Teria ele condições de falar com o morto? E pela força da palavra fazer alguma diferença? Humanamente visto, quando nós dirigimos palavras a morto, é mais para nosso consolo, porque eles já não ouvem mais. Mas o que acontece quando Jesus fala com os mortos? É muito impressionante isso. E por isso o texto continua lá no verso 14. Jesus não tem uma palavra só para quem ainda está vivo. E aliás, enquanto estamos ouvidos, devemos ouvir a palavra de Jesus. Ela tem poder. Enquanto estamos vivos, devemos ouvir a palavra de Jesus, porque ela tem poder. Mas Jesus não para. Ele também tem uma palavra para aquele que estava morto. Isso é muito impressionante. E isso é o mais surpreendente desse texto. Isso é o mais impactante. No verso seguinte, a gente vê que Jesus chega e para o cortejo da morte, o féretro da morte. Chegando-se, verso 14, tocou o esquife e parando os que conduziam. Esse tocar o esquife é muito significativo. Para os judeus, tocar no esquife de um morto é tornar-se ritualmente impuro. Tocar mortos é tornar-se impuro, conforme a lei mosaica. Jesus é muito maior do que a lei mosaica. Ele toca o esquife. E com isso também o texto deixa claro. Ele toca a realidade da morte. Ele não tem medo da realidade da morte. Ele tem algo a fazer diante da morte. A morte não é um limite para ele. Ele para o cortejo de novo. É a atitude de um Kyrios. Quem já tem assim, chegando como que caindo de paraquedas, a força para parar um cortejo todo, botar a mão em cima do caixão e dizer, para tudo. Jesus está agindo como Kyrios aqui. E o que acontece? Nós lemos que depois que Jesus tocou o esquife, parou aquele féretro, de novo a gente lê o mesmo verbo, como a gente já leu em relação à mulher. Ele disse algo. Palavras brotaram da boca de Jesus. Jovem, e essa cena, ela é impressionante. Porque aqui a gente percebe a força do Kyrios. Ele não é alguém só que sofre com a dor, mas ele tem poder para vencer definitivamente e superar a dor da morte. Ele disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Jovem, eu te mando, levanta-te. Você percebe no meu tom de voz que vem da leitura do texto uma palavra de ordem. De novo um Kyrios falando. De novo um Senhor falando, uma palavra de ordem. Jesus sabe falar com os mortos e ele fala com os mortos. Os mortos hão de ouvir a voz de Jesus. Os mortos hão de ouvir a voz de Jesus. Diz o Evangelho de João no capítulo 5. E quando mortos ouvem a voz de Jesus, como acontece aqui, como aconteceu com o Lázaro, eles ressuscitam. A morte não tem poder de retê-los em suas mãos. É impressionante esta frase, eu te mando. E aqui eu preciso chamar a atenção para um aspecto. Todo o poder de Jesus, ele usa
pela força de uma palavra. É pela palavra que ele opera a vida. É pela palavra que ele dirige consolo e concede consolo eficaz. Mas pela mesma palavra ele ressuscita mortos. E aqui a gente percebe, pela palavra Deus do nada cria o mundo e criou o mundo. E pela mesma palavra, pelo mesmo poder da palavra, Jesus, o Kyrios, ressuscita mortos. Ele veio com poder para ressuscitar mortos. E veja, ele estava no centro daquele cortejo da vida, de pessoas que queriam ouvir a sua palavra. E aqui ele mostra que faz parte do seu discurso e do seu anúncio do reino de Deus, anunciar que ali onde o reino de Deus chega, as forças da morte chegam ao seu limite e são superadas. A morte precisa ceder lugar à vida. A morte cede lugar para a ressurreição dos mortos, porque Jesus tem palavras de poder que ressuscitam mortos. E aí nós lemos que o inusitado acontece. No verso 15, de forma muito objetiva, o texto simplesmente diz, sem grande alarde, o que acontece. Ele narra a sequência. Sentou-se o que estivera morto. Sentou-se provavelmente em cima do esquife. Eles estavam segurando e de repente aquele que estava morto, envolto em faixas, começa a se mexer e senta ali, na frente de todos. Dá para imaginar que isso causou gigantesco espanto nas pessoas. Isso não é coisa que se vê todos os dias, que não se via todos os dias. Sentou-se o que estivera morto. Assim como lá em João 11 nós lemos, saiu o que estivera morto 4 dias, Lázaro, aqui sentou-se o que estivera morto. Jesus restaurou a sua vida. E aqui eu preciso de novo chamar a atenção que nós não podemos separar isso que acontece nessa ressurreição com a mensagem de Jesus do reino de Deus. Que reino é esse que Jesus anuncia? É o reino onde a ressurreição dos mortos prevalecerá. É o reino que traz esperança diante da morte. É o reino que, por trazer esperança, traz consolo para os que estão vivos. É só isso que permite Jesus dizer para a mulher, pare de chorar, a tal ponto de isso não ser definitivamente um consolo barato, mas um consolo verdadeiro. Na boca de Jesus, quando ele diz, pare de chorar, é porque ele veio trazer consolo real. E tem mais um aspecto. Aqui um morto ressuscita. Trata-se, como nos outros relatos do Evangelho, de uma ressurreição que ainda não é a ressurreição do último dia no fim dos tempos. Por isso, todas essas pessoas, como Lázaro, como esse jovem aqui, que ressuscitaram, eles acabaram morrendo de novo. Porque essa aqui não é a ressurreição do fim dos tempos. Mas ao ressuscitar essas pessoas, que mais tarde morreriam de novo, Jesus fez aquilo que a gente chama de um sinal do reino de Deus. Jesus operou muitos sinais do reino de Deus para que as pessoas entendessem de que jeito é o reino. E esse foi um dos mais poderosos sinais do reino, ressuscitar mortos. Então a gente sempre precisa distinguir, quando a gente lê no Evangelho, que Jesus ressuscitou pessoas que elas acabaram morrendo de novo, porque isso era só para ser um sinal antecipatório, que mostra para as pessoas onde está Jesus, aqui e agora, já chegou o reino de Deus. Um dia no futuro, ele vai chegar e se manifestar de forma definitiva. Lá naquele dia futuro, todos os mortos, de todos os tempos ressuscitarão. Lá será a ressurreição definitiva. Mas agora, para que as pessoas soubessem que onde está Jesus, está o reino da vida, mortos ressuscitaram. Aliás, você já percebeu uma vez que logo depois que Jesus morreu na cruz, depois que ele entregou o seu espírito ao Pai e morreu, nós lemos no capítulo 26 do Evangelho de Mateus que muitos mortos sepultados, mortos justos de Israel, ressuscitaram. É impressionante a cena. Eles saíram andando pela cidade de Jerusalém. Então, até mesmo na morte de Jesus, o poder salvador dele, ao morrer,
já resultou na ressurreição de pessoas, mas também esses faleceram de novo, porque não é a ressurreição do fim dos tempos. Então aqui, a ressurreição de um morto é operada por Jesus para sinalizar: o meu reino está aqui. E você o encontra na minha pessoa, no que eu falo com poder e no que eu faço com poder. Agora nós vemos que após a ressurreição daquele menino, Jesus também se preocupou com a situação social daquela mulher, porque nós lemos no final desse versículo 15, e Jesus o restituiu à sua mãe. Parece que Lucas quer dizer, Jesus tinha assim também a preocupação social. Jesus sabe do problema social que aquela morte causaria para a mulher. Ele não se preocupa só com aquele que morreu dando-lhe a vida, mas ele se preocupa com a condição social dessa mulher, que também lhe é cara, que também lhe é importante. E ele o restitui. Ela restitui o filho àquela mulher. Com isso, ela restitui uma esperança de futuro terreno, uma esperança de cuidado na velhice, uma esperança de um filho homem, como naquela época era típico, que ela podia contar mais para frente da sua vida. Jesus ressuscita, mas também se preocupa com a questão social causada pela morte. E o fim da história é impressionante. O começo do texto tem duas multidões. E o final desse relato termina numa única grande multidão, formada, a gente lê no verso 16, por todos. Duas multidões experimentam a obra de Jesus ao ressuscitar e se tornam numa única grande multidão. E aqui não se fala mais de duas multidões, um féretro de morte e outra a corte da vida. Agora toda ela, incluindo o féretro de morte, se tornam numa única grande multidão, a qual só resta fazer uma coisa: louvar, engrandecer, admirar-se muito pelos feitos de Deus. No verso 16 nós lemos: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus. Temor tomou conta. Eu imagino a cena. Eu ficaria profundamente impressionado, tocado, admirado e vendo a manifestação de poder, um temor tomaria conta também de mim, com toda certeza. Temor tomou conta, reverência. Sim, é o Kyrios que está aqui. E um Kyrios muito diferente. As associações que aquela agora única multidão formada por todos fazem também impressiona e também tem recado do Evangelho. Duas frases que as pessoas diziam umas para as outras são mencionadas aqui. Grande profeta se levantou entre nós. Grande profeta. É interessante. No passado, se a gente olhar geograficamente, a cidade de Naim ficava perto da cidade onde o profeta Eliseu ressuscitou o filho da viúva da Sunamita, da mulher Sunamita. Ali perto tinha acontecido aquele milagre de uma ressurreição já no Antigo Testamento, do filho da mulher daquele local. Isso era pertinho de Naim. Isso foi um ato de um profeta da velha aliança. E é como se Lucas quisesse dizer, agora aqui, pertinho daquele lugar onde atuou um profeta poderoso como Eliseu, que também ressuscitou uma pessoa, está o verdadeiro e grande profeta dos profetas de Israel. O verdadeiro profeta de Deus. E isso parece que a multidão percebeu. E a segunda frase diz, Deus visitou o seu povo. O povo diz, olha, Deus se importa conosco, Ele veio nos visitar. Essa expressão que Deus visita o seu povo, ela aparece também em outros lugares na Bíblia. E quando Deus faz uma visita aqui no mundo, entre o povo, sempre acontecem intervenções de Deus na história e na existência humana. Quando Deus visita o povo, Ele não deixa aquele povo sem as suas intervenções maravilhosas. E essas pessoas perceberam, Deus se importa conosco. Através daquilo que aconteceu, Deus mesmo está no processo através de Jesus. Deus mesmo nos visita em meio à nossa dor. Deus mesmo reverte o nosso destino. Aqui, antes de partirmos para o último versículo, eu quero incluir uma pequena reflexão. Talvez você diga, pois é,
Que legal que o destino daquele jovem se reverteu já aqui nesse mundo. Que legal que aquela mulher que estava no féretro de morte, indo sepultar o seu filho, voltou para casa com o filho ao lado dela. Vivo, andando, falando. Mas eu tenho que sepultar o meu familiar. Eu acabei de perder o meu filho, ou a minha filha, ou o meu esposo, ou o meu marido, um familiar, um querido. Eu não tive, infelizmente, a mesma sorte. Que mensagem esse texto aqui deixa para você que, diferente do que aquilo que aconteceu com aquela viúva de Naim, teve que sepultar os seus mortos, que muito cedo se foram. Esse texto aqui, o Evangelho do Reino, anunciado por Jesus, ele quer dizer que lá no futuro, no fim dos tempos, aquilo que não aconteceu antecipadamente, já agora, vai com certeza acontecer. E que o que mais importa é que nós façamos parte daquela multidão que se reúne em torno de Jesus e de sua palavra. O efeito da palavra de Jesus agora nos convida para a fé, para crermos e para esperarmos nele como aquele que vai ressuscitar os mortos. E se você teve que entregar os seus mortos, que muito cedo se foram, esse texto quer servir de consolo. Confie que Jesus tem poder para ressuscitar os seus mortos, que eles estão sendo cuidados por ele, que eles estão na mão dele. Esse texto quer reforçar a nossa esperança na ressurreição futura, universal, de todas as pessoas, de todos os tempos, que será operada por Jesus quando ele vier em poder e glória por ocasião da sua segunda vinda. E assim, nós chegamos no último versículo, onde Lucas resume o eco que aquele acontecimento impressionante teve na cidade de Naim. Verso 17. Essa notícia a respeito dele, de Jesus, divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Uma grande multidão presenciou o que Jesus fez com os seus próprios olhos. Ficou impactada, reconheceu que ele é o verdadeiro profeta, reconheceu Deus visita o seu povo. Deus se importa com as pessoas. Deus se importa com a nossa realidade humana. Quem descobre isso não se contém. Quem tem um encontro com Jesus e se torna parte da multidão que tem Jesus, o Kyrios, o Senhor da vida no centro, aquele que traz o reino de Deus como o reino da vida, da ressurreição e da imortalidade, não consegue segurar esta mensagem para si. Ela vira notícia. Se fosse nos nossos dias, eu já consigo imaginar como a cena teria acontecido. Jesus tinha acabado de ressuscitar o filho da viúva de Naim, e pessoas já chegavam perto com os seus celulares para fotografar, para registrar, para filmar, para registrar esse momento absolutamente fora do normal. Fora de tudo que se pode imaginar. E rápido, pelo WhatsApp ou por outras redes sociais, as pessoas postaram estas cenas impressionantes nas suas redes sociais. Uma grande onda de comentários surgiu por todos os lados. Como assim? Impressionante. Quem pode fazer isso? Quem é esse? Um profeta. Deus que visita o seu povo. Eu imagino que a discussão nas redes sociais e a repercussão nas redes sociais teria sido muito hilária, muito grande. Bom, no texto nada disso diz. Talvez assim teria acontecido hoje, mas o texto diz uma coisa muito interessante. Essa notícia a respeito dele divulgou-se. Quem experimenta o poder de Jesus, não lhe resta outra coisa a fazer a não ser divulgar. A notícia do que Jesus faz, que é o evangelho da vida e da ressurreição, quer ser divulgado. E ali nós lemos que ele foi divulgado por toda a Judeia, toda aquela micro-região e por toda a circunvizinhança. E eu creio que é isso que esse texto também quer evocar a nós. Quer colocar como mensagem para nós
ali onde nós experimentamos consolo em meio à nossa dor, tornemo-nos parte daqueles que divulgam essa notícia. A circunvizinhança precisa ouvir uma notícia tão fantástica. A circunvizinhança precisa ouvir de Jesus, o Kyrios e Senhor da vida. A circunvizinhança precisa ficar sabendo que existe uma coisa tão diferente. Deus, o Senhor da vida, vence o poder da morte. Essa é a nossa tarefa como comunidade cristã. Não devemos passar por cima do sofrimento das pessoas. Não devemos trazer um consolo barato. Mas devemos levar a notícia de Jesus como o Senhor da vida para as pessoas. É a nossa circunvizinhança, é a nossa Judéia, são os nossos vizinhos, são os nossos familiares, são os nossos colegas de trabalho que fazem parte da nossa circunvizinhança, que precisam urgentemente ouvir essa notícia. Esse texto, no seu final, ele transforma uma multidão de pessoas tristes em missionários e anunciadores da notícia do reino de Deus. E ele também quer fazer isso conosco hoje. Que nos tornemos missionários, anunciadores de tão grandes feitos de Deus para a nossa circunvizinhança. Afinal, gostaríamos de deixar a nossa circunvizinhança sem saber de uma notícia tão fantástica? Que o Senhor te abençoe. Amém.